Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flamengo supera o Paredão Tadeu e brilha com o melhor 9 em atividade no Brasil. 2-1 sobre o Goiás, rubro-negro chegou, hein? Teve polêmica nesse jogo. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, seja membro, tô te esperando e vamos juntos! Que jogo, que vitória do Flamengo, hein? Daquelas pra marcar, daquelas decisivas, importantes, fundamentais nesse campeonato de pontos corridos contra o Goiás, lanterna do campeonato, então não pode desperdiçar esse tipo de ponto, né? Ainda mais jogando em casa, ainda mais quando você tem a chance de encostar no líder da competição, e foi o que aconteceu. O Flamengo é vice-líder pelos critérios, mas já igualou em pontos o Atlético Mineiro, não deixou o Galo desgarrar. O Galo tem um jogo a menos com o Atlético Paranaense, em data ainda não definida, e o Flamengo ainda joga nessa rodada, né, na quinta-feira contra o Bragantino. O Atlético Mineiro também. Então o Flamengo vai continuar, né, com um jogo a mais do que o Atlético Mineiro, mas o fato é que em pontos ele conseguiu chegar. E era muito importante o Flamengo chegar nessa partida pela maratona de jogos, pelos desfalques que a equipe do Domenech Torrent tem sofrido. E se você perde pontos pro Lanterna, não recupera mais. O Goiás não disputa a mesma coisa que o Flamengo e seria um tropeço, evidentemente, né, porque ficaria mais difícil de recuperar depois. Então, muito importante essa vitória que veio somente no último lance do jogo. Foi um jogo muito interessante de assistir porque a gente teve dois personagens, né? O Pedro, pelo lado do Flamengo, para mim o melhor 9 em atividade no Brasil, impressionante o recurso. Ah, mas o Marinho tá jogando muito bem, tá. Thiago Galhardo é o artilheiro do campeonato, ok. O Gabigol, a gente sabe tudo que pode render e tal, embora esteja machucado, concordo. Mas o Pedro em recursos nesse momento, né, da temporada, para mim é o melhor centroavante que nós temos em atividade aqui no Brasil. Ele não desperdiça, costuma não desperdiçar muitas bolas e hoje enfrentou um paredão à sua frente, que foi o Tadeu. O Tadeu já tem se destacado nos últimos tempos, né, defendendo o Goiás, e nessa temporada, mesmo com o Goiás na lanterna, é muito cruel, né, para o goleiro. O cara fecha os 90 minutos, mas é muito difícil você segurar um ataque como esse do Flamengo, né, em que os jogadores vão chegando a todo instante, em que ele é bombardeado, consegue fazer algumas defesas, mas não tem como pegar todas, né? Ainda mais, como eu disse, com um jogador talentoso como é o Pedro, em que ele precisa de algumas chances, né? Poucas chances, e não costuma desperdiçar. Foi o que aconteceu no último lance da partida, em que ali um erro seria fatal, seria a perda de 2 pontos não recuperáveis mais para a equipe do Flamengo. Bom, o Michael teve um pouco abaixo, né? Não sei se sentiu o fato de jogar contra o seu ex-clube, mas foi o jogador que destoou do time. O restante esteve muito bem. O Domi com os desfalques, né, os selecionáveis, aí o Rodrigo Caio, o Everton Ribeiro na seleção brasileira, o Arrascaeta na seleção uruguaia, o próprio Gabigol machucado. Ele armou um time com o Thiago Maia e o William Arão saindo um pouco mais, mas o Thiago Maia tem uma saída de bola, um passe a média distância que é maravilhoso. O Gerson jogando um pouquinho mais à frente, quase que como um meia, e os 3 atacantes, 3 homens de frente, o Michael, Bruno Henrique e o Pedro. E aí o Flamengo foi só pressão, né? Já começa o jogo assim e toma um gol. O Goiás, ele jogou como pôde, foi digno, especulou como pôde, chega ao seu gol logo a 3 minutos com o Vinícius Lopes num contra-ataque do time esmeraldino. E depois o Flamengo volta a atacar, e o Tadeu defender, e o Flamengo atacando, e o Tadeu defendendo. E essa foi a tônica do jogo. No segundo tempo, o Goiás até teve chance para tomar a frente, né? Eu já vou voltar na ordem cronológica, mas só para concluir o raciocínio de que o Goiás conseguiu especular também no segundo tempo e teve boas defesas do Hugo, né, o goleiro rubro-negro Neneca, que fez grandes defesas. Esse moleque é muito bom goleiro mesmo, porque quando exigido ele aparece. Teve uma cobrança de falta muito difícil do Edilson que ele pega embaixo, depois um chute do Queco, que ele vai avançando, vê que não tem opção, desfere o chute, a bola vai na gaveta, ele busca. Então é um goleiro realmente que está dando conta do recado nas ausências aí do Diego Alves e do César. Bom, mas no primeiro tempo, o Goiás sai na frente a 3 minutos e num contra-ataque também, o Flamengo numa bola do Gerson para o Bruno Henrique que centraliza, o Pedro acaba sozinho, né, na frente do goleiro, empatando o jogo. Tanto o bombardeio já resulta nesse gol do centroavante do Flamengo. Bom, aí o Goiás
faz mais um gol, através do David Duarte, numa cobrança de falta do Edilson pelo lado direito. E muita gente está achando que o David Duarte estava legal, porque o VAR, a gente sabe, tem cometido alguns equívocos, né? Tem aquele lance emblemático do jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, que até hoje eu acho que o Luciano tá legal naquele lance, porque muitas vezes há uma incongruência, né, entre o que a tecnologia marca e aquilo que a gente enxerga, pela câmera, pela tecnologia. Eu já falei que é preciso mais transparência. Agora, nesse lance não, né, gente? Peraí. O que tá à frente do jogador do Flamengo, que daria uma condição legal ao David Duarte, é o braço. E o braço, ele não serve para análise, isso está na regra. Como você não pode fazer gol com a mão, como a mão não pode jogar, se você considerar o braço à frente, ela não vale. Então, se você analisar apenas as partes em que é possível marcar gols do corpo do jogador, o David Duarte está com o tronco à frente. Estando com o tronco à frente, ele está impedido. Então, eu não vejo discussão nesse lance. Esse lance, para mim, tá tudo certo, foi corretamente anulado o gol do Goiás. E aí tem um lance polêmico também no ataque do Flamengo, em que o Bruno Henrique dá uma cabeçada e o Tadeu meio que defende quase na linha dentro do gol. Bom, eu fiquei na dúvida realmente se a bola entrou ou não, mas isso não tem discussão também, porque no cabeceio a bola bate no braço do Bruno Henrique. E aí já invalida o lance, né? Vocês sabem, não precisa intenção, lance de ataque, que resulta em gol, ele tem que ser anulado, invalidado quando a bola bate no braço do atacante. Ele vai cabecear, a bola bate no seu braço, não bate no braço do jogador do Goiás, e aí o Tadeu faz mais uma das milagrosas defesas no jogo. Seja dentro ou fora do gol, né? Mas ele vai bem no movimento, mas o fato é que o Bruno Henrique tocou com a mão na bola, não valeu. Então, vamos pro segundo tempo. E aí o segundo tempo, bombardeio, bola na trave, um cabeceio maravilhoso do Bruno Henrique. O Tadeu pega mais um chute do Bruno Henrique que, acho que era o Bruno Henrique. Se ele centraliza pro Lincoln chegando, fatalmente o Flamengo faria o gol. O Michael também tentando algumas coisas, mas não estava bem na partida, estava nervoso, me pareceu, né? O Pedro também teve numa cabeçada que o Tadeu busca no cantinho. Foi uma sequência assim, de finalizações e o Goiás se segurando. Até que aí a galera tá reclamando de outra polêmica, né? Dos acréscimos. Porque ele deu 5 e na verdade deu mais 1 por causa de um lance do VAR. Bom, primeiro porque a bola bate no braço, numa cabeçada do Bruno Henrique, bate no braço do jogador do Goiás. Deu pra ver na hora que não foi pênalti, porque o braço dele tá colado junto ao corpo. Mas todo o lance é checado. Esse lance foi checado já nos acréscimos. Se houve a checagem, o certo é você acrescer esse tempo perdido mais 1 minuto que seja depois do tempo regulamentar e até do acréscimo já concedido. Eu não vi problema nenhum nisso. E aí nos acréscimos, no último lance, o William Arão chuta uma bola torta, o Pedro domina e desloca o Tadeu, 2-1. Então assim, a gente pode discutir, justiça no futebol é meio subjetiva, né? Porque é cruel com o Tadeu que pegou o jogo inteiro, mas o adversário foi eficiente. E não dá pra dizer que o Flamengo não mereceu a vitória. Bombardeou o jogo inteiro o time do Goiás. Tem a competência do Tadeu lá, que se o jogo termina 1-1, também seria mérito dele. Mas o fato é que o Flamengo buscou o jogo, né? Buscou o resultado. E o Domi fez poucas alterações, né? Na verdade, quase nada de um jogo para o outro. Mesmo tendo um jogo na quinta-feira, ele vai jogar daqui 2 dias. E aí eu acho que ele deve mexer bastante na equipe, porque é uma maratona de jogos que você não consegue ter todo mundo à disposição, já com os desfalques que ele já tem, né? Veio jogadores que vieram recuperados da Covid, tem selecionáveis, tem outros lesionados, enfim, ele conseguiu até montar um time e deu rodagem, né? Fez poucas trocas no jogo, inclusive, para tentar não desgastar todo mundo. Na quinta ele deve fazer mais alterações, pelo menos é o que a gente imagina. E conseguiu um resultado fundamental, importantíssimo para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O que vocês acharam do jogo? Falei de tudo, ou quase tudo. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Até a próxima. Tchau!